Olá, seja bem-vindo ao Lição em Dose Dupla. Você que escuta no nosso podcast também, no Facebook, YouTube, seja bem-vindo. Que bom você estar conosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Xará? Porque Verdade. tem gente que escuta pela manhã, de tarde ou de noite. Não tem horário para escutar o Lição em Dose Dupla, né, Ou pastor? de madrugada, hein? É verdade Podcast mesmo. de madrugada Tá também no tem gente que trânsito, escuta perdeu aí. o sono aí de madrugada, tá fazendo tarefa de casa, vai escutando a lição. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que legal, viu? E aí, Xará, tudo certo? Tudo Tudo bem? certo, graças a Deus. E você, tudo bem, Bom pastor? te ver de novo. Hoje a gente aqui combinando mais uma vez um blazer Sempre, aí. né? Esse blazer seu é bonito. O seu também. É, legal. Pessoal, que bom a gente poder nós nos reencontrarmos. O nosso podcast Lição em Dose Dupla é esse bate-papo da Palavra de Deus, esse bate-papo também descontraído, mais sério, onde a gente estuda, recapitula, faz reflexões a cada semana voltado aqui para a nossa lição da Escola Sabatina. E durante todo este trimestre estamos falando sobre educação e redenção. E, é claro, hoje, a lição de número 8, estamos mais ou menos aí, um pouquinho para lá da metade da lição, né? Já passamos a metade da lição de número 8. Hoje o tema é o tema geral da lição, educação e redenção. E daqui a pouquinho a gente vai já entrar nesse bate-papo gostoso. E hoje tem um convidado especial. Pastor. Toda semana, na verdade, a gente tem trazido aqui ou presencialmente ou, né, de algum lugar deste Brasil. Esses dias esteve conosco lá da região sul do Brasil, o Alex, né? O Alex. Nosso amigo pastor Alex. Competindo conosco por topetes aqui, né, pastor? Exatamente, é isso aí. Agora, hoje, vem de onde o nosso convidado? Hoje vai vir também da região sul do nosso país. Vamos apresentar o nosso convidado especial? Lá de Curitiba. Quem é que está conosco hoje? Vamos ver aqui na tela. Lá, olha pra aí, gente aí. Pastor Elmar, seja bem-vindo. Pastor Elmar Borges, tudo bem, meu amigo? Gente, se eu me chamasse Wanderson, eu também iria ir para ficar presencialmente. Como não me chamo, sim, então hein? vai vir aqui da tela mesmo, né? Que legal, pastor Elmar. Tudo certo aí, pastorzão? De Curitiba? E aí, gente? Diretamente de Curitiba. É terra Diretamente boa, de né? Curitiba. Obrigado, viu, gente, porque vocês me convidaram. É uma honra, uma alegria estar participando aqui da lição com vocês, viu? Prazer é nosso te receber aqui, pastor. Pra gente é um privilégio, né, Xará? Ter um Elmar Borges aí. Elmar, vocês têm um podcast aí muito bacana, eu tenho escutado bastante, são temas extraordinários, é o podcast Fortes, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Ah, legal. Vamos fazer um merchan aqui, então. Faz aí o merchan. Galera que gosta de podcast, tem ali, principalmente no Spotify, o podcast Fortes, com alguns temas bem interessantes. É o pastor Alex, pastor Ariel e eu. A gente comanda um bate-papo muito legal sobre alguns assuntos do universo jovem, mas acho que é interessante para todo cristão. Que legal, né? viu? E eu também tenho a alegria de fazer diariamente um comentário da lição, só que da lição dos jovens. E se alguém tiver interesse nesse material, aí pode me seguir ali no Instagram, @ElmarBorges. Acho que são 2 materiais bem interessantes aí para a gente poder escutar, consumir e também compartilhar com os amigos. Ô Elmar, você fala um pouquinho, o pessoal te conhecer aí. Primeira vez que você participa conosco aqui do Lição em Dose Dupla, né? Fala um pouquinho do seu ministério. Hoje você está em Curitiba, mas eu sei que você começou, Elmar, nós somos, de certa forma, contemporâneos. Eu me lembro de você ali em 98 no colégio, né? Acho que você se formou nessa época. Foi isso mesmo? E depois... Então, eu me como formei é que foi? no NASP em 98. Aí, vamos lá. De lá eu trabalhei um pouco no Rio de Janeiro, depois em Taguatinga, depois em Curitiba, aí em Maringá, aí depois em Goiás, depois em Recife, e agora já faz alguns anos que eu estou aqui na União Sul Brasileira, em Curitiba. Então aí deu uma rodada por aí. Rapaz, você rodou igual notícia ruim, hein? Mas fazendo coisas boas, né? Começou na capelania, né, pastor? Com certeza. Comecei na capelania e a minha grande paixão, é o Ministério Jovem, né? E aí, então, eu tenho me dedicado a esse ministério já faz alguns anos. E a gente tem
tentado desenvolver um trabalho com os jovens, né? Uma faixa etária tão importante da igreja que também sofre tanto, né? Aí Satanás ele tem se especializado em tentar, em tirar o jovem da igreja, mas por outro lado, hoje em dia a gente percebe uma geração extremamente comprometida com a palavra. Quando o jovem ele vê sentido na missão, quando ele vê sentido na causa, ele cai de alma, de cabeça, ele se entrega completamente. É verdade. E é exatamente a paixão dos jovens que movimenta a minha paixão por eles. Amém. E viu, Xará, vivendo 11 anos, pastor Elmar, no Rio Grande do Sul, acompanhando de perto aí a juventude no sul do Brasil é uma juventude muito engajada, né? Uma juventude forte. A gente percebe, por exemplo, o movimento dos Calebs, geração 48 e muitas outras formas que a juventude do sul do Brasil, embora seja uma união grande, que envolva 3 estados, há culturas diferentes, mas a gente percebe uma juventude que ela é diferenciada, né? Eu fico muito feliz com a moçada daqui, sabe? Apenas contextualizando para o pessoal, é União Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos jovens assim muito comprometidos, por isso que eu costumo dizer que se alguém quer arranjar um inimigo, é vir falar mal para mim dos jovens, porque eu percebo essa paixão deles pela igreja. E agora na pandemia isso ficou muito claro. Algumas igrejas pararam completamente. Se não fossem os jovens mexendo, fazendo drive-in, fazendo as atividades ali, elas teriam quase que morrido, né? E muitos achavam que no final da pandemia os jovens eles não viriam para a igreja. Eu estou percebendo exatamente o contrário. Eles estão vindo e estão vindo mais fortes e mais comprometidos. Óbvio, existem alguns lugares onde alguns jovens eles meio que se perderam no meio da pandemia, mas até nesses ou esses, os outros jovens estão indo buscar. Então, eu acho que a pandemia ela não veio para enfraquecer a igreja, sabe? Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar um lado poderoso da igreja, de que a gente, mesmo em meio das dificuldades, a nossa igreja hoje tem se levantado, sabe? E eu vejo isso claramente nos jovens também. Que legal, viu, Elmar? Você vem de uma família também de obreiros, uma família musical, rapaz. Você canta ou não? Canto nada, rapaz. O dom foi todo pro meu pai, né? É? Rapaz... Meu pai, em 83, 84, 85, ele cantou no Arautos do Rei, mas aí o dom ficou por ali mesmo, né? Eu simplesmente... eu acompanhava ele nas viagens. Eu era garotinho de 10 anos na época, e eu viajava com ele, com o Jader, com o Erlo Brown, com o José de Castro, pastor Roberto Rabelo, na época, que era orador, e foi uma fase muito legal. Rapaz, eu escutei muito o disco, né? O LP, olha só, o tempo do LP do disco, Deus Quer Alguém. É um disco que tem muitas músicas bonitas. Eu já ia fazer um desafio para você e o Wanderson Domingos fazer um dueto aqui ao vivo. O pessoal nós podemos fazer, viu, pastor Emar? O pessoal em casa o pessoal com certeza vai querer ouvir um dueto. Eu tenho um dom para música assim que é incrível também, viu, pastor? Nós podíamos montar uma dupla aí chamada Em Busca da Harmonia, ia ser bacana, viu? Mas é isso aí, pessoal. É o seguinte, quem está em casa aí, orem para que, quem sabe, um dia os dois façam um dueto, né? Eu tenho coragem aqui de fazer um dueto com o meu xará. Pelo menos eu tenho certeza que eu acho que eu fico afinado aqui. Não, você vai segurar a dupla aqui, viu? Né? Mas nós vamos, então, entrar no tema, pastor Elmar, da lição. É bom a gente conhecer um pouquinho aí do seu ministério, né? Muito legal. Xará, então, ore por todos nós agora. Vamos sim, vamos orar. Bom Deus e Pai, nós vamos neste momento, junto ao pastor Elmar, aos amigos que nos ouvem pelo podcast, que nos assistem pelas redes sociais, recapitular a lição da Escola Sabatina. Que ao abrirmos o nosso guia de estudos e a Tua Palavra, Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua revelação. Amém. E colocarmos em prática em nossa vida. Amém. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Amigos, então vamos lá. Lição de número 8, Educação e Redenção. Você que está ouvindo ou assistindo, vai acompanhando aí, né, fazendo as suas anotações na lição da Escola Sabatina. Nós cremos que você já estudou ou você está estudando durante a semana. Mas eu quero dar o pontapé inicial, pastores, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu gosto demais desse texto, um texto escrito por Paulo, e é o verso principal do nosso guia de estudo, o verso principal
da lição da semana. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes a respeito do contexto em que Paulo escreveu esse texto, o impacto que ele traz, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, porque Paulo está falando sobre toda a Escritura nos dias dos apóstolos era o Antigo Testamento. Mas eu queria ouvir de vocês, pastor Elmar, sua primeira impressão com respeito a esse tema, né, de educação e redenção. Depois, pastor Wanderson Domingues, aquela primeira impressão rápida, o impacto que esse tema traz para a nossa vida espiritual, né? Educação e redenção. Nós estamos agora na lição 8, né? Mas até por uma questão de trabalho, eu já estudei, já gravei todas as lições, até a 13ª lição, da lição dos jovens, que também ela trata desse assunto de educação. E a tese principal que eu percebo aqui da lição do trimestre inteiro é criar essa relação, né, do que é uma educação, né? Você tem a educação no sentido de busca de sabedoria, né? Você tem aquela educação na busca por conhecimento, e aqui a lição desse trimestre tentando dizer o seguinte: olha, a educação não é só esse tipo de conhecimento, mas a educação é você estar preparado, você receber um conhecimento para a redenção, né? Então, e aí na lição dos jovens, eles também criam uma relação entre educação do conhecimento acadêmico e a sabedoria. Em algum momento a gente pode abordar isso também. Então, eu acho que a lição dessa semana, ela mais uma vez, ela vem desenvolver essa ideia central, né? Que a educação, ela serve à medida em que ela gera em mim um processo de redenção. E aí, então, é um caminho, né? E o processo da redenção é um processo de aprendizado, de transformação, de aceitação, e eu acho que é mais ou menos isso que ao longo dessa semana a gente vai estudar, e também uma ideia geral a respeito do trimestre. Muito legal. Legal, né, pastor? Eu vejo assim, esse texto de 2 Timóteo 3,16 é um texto tão rico, a gente poderia se demorar até um pouquinho mais falando dele, mas nos mostra uma coisa muito interessante. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito por um motivo: nos educar, nos ensinar o caminho da sabedoria, por assim dizer, para nós voltarmos às mãos do Criador. A Bíblia tem uma função. É isso que eu entendo desse verso para memorizar da abertura do nosso guia de estudos. A Bíblia tem uma função ao contar as histórias de Adão, de Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e assim por diante. Conta a história desses homens para mostrar o seguinte: assim como Deus fez uma aliança com eles, assim como Deus os salvou, Deus pode nos salvar também. Ela é útil para nos mostrar o caminho da redenção. Amigos, vamos aqui ao texto de Gênesis, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Convido você a acompanhar comigo. Ô, Wanderson, só quero dizer aqui que eu fiquei impressionado aqui com outro Wanderson aí. Ele decorou a genealogia, você viu, rapaz? Não, é que hoje ele está modesto. Hoje Vem na inspiração. Hoje ele não quis. Hoje ele não quis falar em hebraico, viu? Mas daqui a pouco ele começa a tirar da cartola aí alguns termos em hebraico. Não, imagina. Entendeu? Daqui a pouquinho. Fica tranquilo aí. Mas, sabe, pastor Omar, já que ele levantou a bola aí, né? É curioso porque as pessoas perguntam, às vezes, assim, pastor Omar, por que a Bíblia foi escrita do jeito que foi escrita? Por que ela conta a história desses homens? Você pega Gênesis 5, por exemplo, a genealogia de Adão, diz que Adão teve filhos e filhas. Por que ela se detém na história de Sete? Por que se detém na história de Enos, que tem vários filhos e filhas, e aí só de Cainã? Vai contando a história de quem aceita esta aliança. Aí Paulo vai dizer, por quê? Porque toda a Escritura foi escrita, de fato, foi deixada para nos mostrar o caminho da redenção. De que forma? Prática na vida desses homens, né? A Escritura é fantástica. Maravilhoso. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, o verso 26, tem outros textos também na lição de domingo, nosso guia na lição de domingo fala desse texto, e a gente entra assim de uma forma mais, vamos tentar ir um pouquinho mais profundo aqui, né? Por isso que vocês dois estão aqui, Elmar e Wanderson Domingues. O texto de
Gênesis capítulo 1, verso 26, tá bom? Eu vou pedir o Wanderson Domingues para ler esse texto. Gênesis 1, verso 26. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. O 27, na sequência, criou, pois, Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. Eu quero jogar para vocês esta expressão, façamos o homem à nossa imagem. Vivemos numa época onde muitas pessoas acabam questionando esse texto bíblico, porque elas dizem assim, mas como pode o ser humano ser criado? Como pode a Bíblia dizer, e alguns, até alguns teólogos, pastores, normalmente nós falamos que nós estamos, quando nós nos convertemos, estamos num processo de retorno a essa imagem de Deus, mas nós temos essa nossa natureza pecaminosa. Como é que a gente pode entender, à luz da Bíblia, do livro de Gênesis, ao ser humano ser criado à imagem de Deus? Como é isso, o ser humano ser a imagem de Deus? É claro que alguns termos, Xará, em hebraico, vai nos ajudar a tornar isso muito mais claro, né? Esse conceito, essa definição que Deus quis dizer e o que Deus fez para o homem ser a sua imagem, a sua semelhança. Pastor, algumas pessoas perguntam assim, né? O que significa, de fato, ser criado à imagem? Deus era como nós, não é? Nós costumamos antropoformizar Deus, não é? Entender Deus da perspectiva humana, não é? A Bíblia faz com que o humano seja entendido da expectativa divina. Então, de fato, os termos hebraicos ajudam a entender o que é essa imagem, mas eu acho que a filosofia e a teologia acabam explicando juntos, não é? Você tem ali dois termos em Gênesis 1, 26 e 27, não é? Você tem o termo tselem, que é tzel. Tzel em hebraico é sombra. A sombra é o reflexo daquilo que nós somos, não é? E aí, tselem ou tselam pode ser imagem. E ele usa a expressão demut também, não é? Semelhança. Os especialistas em hebraico vão dizer que os dois termos se equivalem. Mas, cópia também, né? Cópia, não é? Esse termo, o termo zalam, algo parecido com essa expressão zalam, que tem a ver com semelhança também, com imagem. É da onde vem o nome Bezalel, não é? De Gênesis 31, lá, de Êxodo 31, que vai construir tudo que há do santuário, que é a imagem de Deus. Ele usa alguém que o nome reflete a sua imagem, não é? O texto hebraico tem uma riqueza literária muito grande, né, pastor Elmar? Agora, veja, Deus tem atributos. O que é essa imagem, esta sombra que o ser humano é? Somos nós, de fato, iguaizinhos a Deus? Esse termo, salam, ou demut, vai se traduzir na Septuaginta por homoiomate, semelhança. Porque eles vão diferenciar igualdade para isos. Então, uma coisa é ser semelhante a Deus, outra coisa é ser igualzinho, completamente igual a Deus. Eles vão separar esse termo. O homem é a semelhança de Deus, porque Deus tem atributos intransferíveis e atributos comunicáveis. Os atributos intransferíveis de Deus: Ele é eterno, nós jamais seremos eternos. Até fazer uma perguntinha para a galera que está nos assistindo. Posso, Elmar? Fazer uma perguntinha para a galera tua aí também, responder. Qual é a diferença entre eterno e imortal? Se você puder escrever aí no nosso chat, puder escrever aí de alguma forma, compartilhar com os amigos a resposta. Boa pergunta. Qual é a diferença de eterno e imortal? Você diz, mas o homem não será imortal? Qual é a diferença de eterno para imortal? Muito simples. Eterno não tem nem começo e nem fim. Imortal tem começo, mas não tem fim. Então, embora Deus possa comunicar a imortalidade, a eternidade é uma prerrogativa dele. A onisciência, saber tudo, onipresença, são características divinas que não são transferíveis, são intransferíveis. E quais são as comunicáveis? Ora, a Bíblia diz que Deus é amor, o homem e a mulher podem ser amor. A Bíblia diz que Deus tem sabedoria, moralidade, misericórdia, a misericórdia do Senhor. Então, esses são atributos comunicáveis de Deus para nós. É nesse sentido de moralidade, de autoridade sobre a natureza, que nós somos criados à imagem de Deus. Não tem a ver com aparência, mas tem a ver com caráter, tem a ver com questões espirituais, né? Até porque João 5:24, João 4:24, diz que Deus é espírito. Nós não somos iguais em Deus em substância, porque nós somos matéria e Deus é espiritual, mas nessas características comunicáveis. Agora, pastor Elmar, interessante o pastor Wanderson trazendo esta explicação. O ser humano, ele é criado. O ser humano, em momento algum,
ele é Deus, ele é criado, mas a gente percebe que ao longo da história, desde o Jardim do Éden, quando a serpente apresenta para Eva ali, né, aquela proposta, olha, você será igual a Deus, em outras palavras, você será como Deus, você será Deus. Esta foi sempre a busca de Lúcifer, ser um Deus, e o ser humano ao longo da história, de certa forma, também quer se tornar não só uma imagem, mas quer ocupar muitas vezes o lugar, a posição de Deus, não é verdade? Então, olha só, sobre esse assunto aí eu já chego na sua pergunta, mas veja bem, às vezes a gente quer explicar tintim por tintim da Bíblia, e necessariamente a Bíblia ela não quer todas as explicações. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, ele começa assim, que Deus ele começou o mundo. Ele não tenta provar a Deus, ele não tenta dar uma explicação a respeito de Deus. A Bíblia simplesmente parte do pressuposto de que Deus existe, pronto, acabou. Então, existem coisas que na Bíblia a gente não tem toda a explicação. E normalmente o que não tem toda a explicação vale a gente estudar, mas a partir do momento que a gente percebeu que existiu, tipo assim, uma parede, amigo, não vamos tentar furar essa parede para ver o que tem do outro lado, porque na verdade a gente não vai conseguir fazer isso. Então, quando vem falando aqui sobre a imagem de Deus, né? Bom, a imagem de Deus. Será que Deus tem 2 olhos? Ou se de repente eu vou chegar no céu e perceber que ele tem 4 olhos e eu vou falar, nossa, mas ele tem 4, eu achava que ele tem 2. E se eu chegar no céu e descobrir que Deus ele tem 7 olhos para ter a perfeição da visão do todo do universo, ou seja, uma demonstração, eu vou falar o quê? Ele pode ter quantos olhos ele desejar. Então, eu percebo que a questão da imagem, a explicação principal é de que ele quer que a gente tenha uma semelhança sobre quem ele é no seu caráter. No seu caráter. Então, como é que isso funciona? Ele funciona assim, olha. Um homem e uma mulher, eles crescem em lugares diferentes, mas eles se casam. Vocês já perceberam que depois de um tempo de casamento, mesmo eles sendo diferentes durante um tempo, depois de tempo de casamento eles começam a parecer? Por quê? Porque a semelhança começa a aparecer mediante a convivência. Convivência, né? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Não sei se você já viu um filho adotado. Ele vem de uma outra família, que às vezes a criança não sabe nem quem é o pai nem a mãe. O casal que adota, às vezes, também não sabe de onde que ele vem. Aí ele vem para esse casal, passa um tempo, ele começa a ficar semelhante. Às vezes até fisicamente, o jeito de se vestir, o jeito de comer, o jeito de pensar. Por que isso acontece? Convivência. Então eu acho que pós o pecado, o grande apelo de Deus para nós é que a gente seja semelhante a Ele, mas basicamente na forma de ser. E quanto mais eu estiver nele, mais semelhante eu vou ficar a Ele. Então, acho que é um grande chamado a cada um de nós. E aí, então, você me perguntou sobre a serpente. A verdade é que quando eu quero limitar a imagem de Deus, a imagem que eu vejo no espelho, é mais ou menos aquela tentação que Eva teve de, em algum momento, tentar achar de que ela mesma poderia ser igual a Deus ou Deus igual a ela. Gente, Deus é Deus, eu sou eu, Ele é Criador, eu sou criatura, Ele é infinito e eu, no máximo, como disse o Wanderson, serei imortal. Então não existe pressuposto onde a gente pode ser igual. Ali, quando a serpente falou com Eva, ela falou verdades e mentiras. Por exemplo, falou assim, você vai ser conhecedor do bem e do mal, como Deus é. Aí ela falou assim, puxa, então eu vou ser semelhante a Deus. Amigos, o fato de Eva conhecer o bem e o mal como eu conheço, como você conhece, não nos deixou mais semelhantes a Deus. Na verdade, nos deixou mais infelizes. Então a gente tem que entender que a função de Deus é somente dele. E a função de criatura é a minha, aonde na convivência eu serei mais semelhante a ele. No caráter, em princípios, em valores. Agora, a questão física, quem quiser saber, vamos um dia para o céu e lá a gente vai descobrir. É verdade. Eu gosto muito de um livro chamado Educação. Acho que vocês já leram também. A autora, chamada Ellen White, ela diz o seguinte nesse livro: o objetivo da educação é restaurar no homem, ou seja, no ser humano,
a imagem do seu Criador, esta imagem rompida, de certa forma, que se perde com a entrada do pecado. E eu pergunto para vocês o seguinte: como que a educação, a gente vive hoje numa época assim, muito questionável, né? Quando se fala da educação formal, questão das escolas, as universidades, enfim, as premissas que tomaram conta hoje da educação formal, mas quando a gente fala de educação cristã, como é que a educação cristã pode alcançar esse objetivo tão extraordinário que é restaurar em mim, em você, essa imagem perdida, né? É claro que isso tem a ver com a nova criação. Nós estudamos aqui agora, comentando com vocês aqui, quando Deus cria o ser humano, Ele cria do nada, é um ser novo. Deus não pega uma sucata e melhora e ele é um ser humano no Éden, ele cria novo. E a Bíblia diz que quando eu me converto, você se converte, nós somos uma nova criatura. E nesse processo, amigos, comentem aí, como é que a educação então traz essa restauração? Pastor, a educação, no ponto de vista, não é? Eu acho que sempre olhar um pouco a etimologia da palavra nos ajuda a entender algumas coisas, porque quem criou a palavra lá atrás, ele usou de forma muito prática, e tentou expressar, não é, em fonética, em língua, em linguagem, aquilo que estava acontecendo, não é? E o que é educação, não é? O que é a pedagogia da educação? Nada mais que é aquele que guia, não é? O paidagogos é aquele que guia o infante, não é? A criança. O que a educação faz no sentido de redenção? Uma vez que nós nos desviamos do caminho, o pastor Elmar acabou de comentar, não é? Eva não ficou semelhante a Deus, Adão não ficou, pelo contrário. Eles foram perdendo a glória, se desvestindo da glória e foram ficando cada vez mais parecidos com o inimigo, em especial em suas ações. O que a educação faz? Ao nos dar instrução, ao nos mostrar o contraditório, ao nos mostrar as escolhas, ao nos instruir cada vez mais no caminho da liberdade, vai nos mostrando que existe um caminho melhor. E ao ir guiando aquele que não sabe neste caminho, e ele ir recebendo este conhecimento, ele vai ficando cada vez mais parecido com aquele que instrui. Isso é o processo de educação em faculdade, em doutorado, seja na escola infantil, no ensino básico. O aluno ele vai ficando, de alguma forma, parecido com o seu professor. Tá? Os bons professores, eu estou dizendo especial. Eu sou o produto, eu sou o resultado da soma de todos os professores que passaram pela minha vida. Alguns marcaram mais, outros marcaram menos. Os que mais marcaram, inclusive, marcaram pela convivência no ensino, pela experiência, pelo seu próprio exemplo. Mas eu sou o resultado. Alguns até dizem, nossa, tal coisa você ensina parecido com o seu professor. Exatamente, é porque eu aprendi dele. Outro dia alguém me disse assim, isso que você está falando, eu vi outro dia o Paroski falando, o doutor Paroski falando, algo muito parecido. Eu disse, então, não é ele que está falando parecido comigo. É eu que estou falando parecido com ele, sabe por quê? Porque eu fui aluno dele. E essa é a educação bíblica, nos tornar mais parecidos com Jesus. Olhe para Pedro, por exemplo. Pedro está lá na sexta-feira, da madrugada de sexta, do julgamento de Jesus. Pedro está tentando negar Jesus. E tentando negar Jesus por andar 3 anos e meio com ele, as pessoas dizem, não adianta. Você se parece com ele. Você fala como ele, você age como ele, o seu jeito de andar é como o dele. Você estava com ele. Diz, não, tentando salvar a vida. Porque aquele que anda com o professor vai se tornar parecido com ele. Muito bom, pastor Elmar. Quer complementar aí, pastor? Não, eu acho que é exatamente isso aí, a explicação e o exemplo que o Wanderson deu aí. Também vale, eu acho que, não sei, a gente já pode, de repente, dar uma olhadinha na lição de segunda-feira, onde que fala Jesus como mestre, né? Exatamente nessa característica de que o bom mestre é aquele que também consegue colocar um pouco de quem ele é naquele que está aprendendo com ele, né? Então, acho que essa é a grande questão da educação, né? A gente estar do lado daquele que pode nos transformar para sermos alguém melhor. E na questão da Bíblia, é estar do lado de Jesus, para que o ensinamento dele venha fazer sentido na minha vida e venha mudar quem eu sou. Agora, só essa palavrinha, né? Mudar. Eu não sei se a gente está no contexto total da lição, mas acho que vale a pena a gente colocar isso daqui. Hoje em dia, quando se fala de evangelho,
alguns estão trabalhando muito na base do buffet, não sei se já perceberam isso, né? Eles olham para o Evangelho, tão somente aquilo que interessa do Evangelho para ele, para a visão de vida, para a cosmovisão dele. Na verdade, a gente não pode andar por esse caminho, sabe? Não é esse o caminho. Eu preciso fazer com que o Evangelho como um todo faça sentido para mim, transformando a minha vida, inclusive naquilo que eu não quero mudar. Inclusive naquilo que eu não quero mudar. Isso sim é ensinamento, né? É como o Wanderson falou, né? Às vezes você chega numa universidade, numa faculdade, e você se assenta para escutar um professor. E ele prega para você, ele ensina para você um conhecimento diferente do que você tinha. Mas se a partir do momento que se você se permitir aprender com ele, você vai ficar mais semelhante a ele, e aquele sentido, aquele aprendizado, aquele ensino agora vai fazer parte de você também. Eu acho que a gente precisa estar disposto a esse tipo de aprendizado. Viu, pastor? E tem algo interessante, já que ele tocou no assunto de Jesus como professor, que a lição traz. É muito curioso, não é? Porque você pega, por exemplo, os discípulos. Você pega João, conhecido como Boanerges, o filho do trovão. No final, é o discípulo do amor. Então, de fato, Jesus aceita todos do jeito que estão, mas ninguém que foi a Jesus do jeito que estava voltou nos evangelhos como estava. O aleijado foi aleijado, mas não voltou aleijado. O mudo foi mudo, mas não voltou mudo. O cego foi cego, mas não voltou cego. Então, esse professor é muito curioso, porque nós estávamos comentando da imagem de Deus, não é? Ele nos transforma. A educação de Jesus, o andar com Jesus, nos transforma, o mestre dos mestres. E aí ele vai dizer para Filipe, lá em João 14, verso 8, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Em João 13, ele vai dizer nos versos 34 e 35, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. E aqui está o atributo comunicável de Deus, se vocês amarem. Se vocês aprenderem a amar, as pessoas já vão começar a ver Deus na sua face. Elas não vão nos ver se nós temos pares de olhos iguais a Deus, perna, nariz, ouvido, boca. Não. As pessoas vão saber que vocês são de Deus se na sua face vocês transparecerem o quê? O amor. É disso que ele está falando. É verdade. E aqui na lição de segunda-feira, do nosso guia, é muito importante a gente sempre estar utilizando os textos, até porque quando nós falamos de educação, a base da nossa educação é a palavra. É dela, é ela que nos orienta, ela que nos guia, é a palavra de Deus. E nós temos aqui o texto de São João, capítulo 3, aquele famoso encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos escolhe um momento nada comum para procurar Jesus. Alguns contextos, né, claro, para que ele procurasse Jesus na calada da noite. Ele não queria que as pessoas o vissem com Cristo, mas sai palavras dos lábios de Nicodemos dizendo assim: Rabi, sabemos que... Eu estou lendo aqui São João 3, né, o versículo 2, diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele chama de Rabi. É um termo muito comum, já que estamos falando de educação. É claro que Jesus não se atém apenas ao contexto da palavra mestre e rabi da época, mas ele vem ampliando de uma forma extraordinária esse conceito. Mas Nicodemos é assim que ele chama Jesus, xará, de rabi e mestre. Isso é verdade. Inclusive, pastor, é bom deixar bem claro aqui para os nossos amigos que nos ouvem e assistem, que o rabi, ele não era só um professor comum. Quem tinha o privilégio de estudar com o rabi eram só os melhores, alunos, eram os melhores dos melhores. Aqueles que se destacavam, eles saíam dessa escola mais de nível menor, mais básica, vamos dizer assim, e eles iam com os grandes mestres da época. E agora Nicodemos se aproxima de Jesus. Ele trata Jesus como professor e ele se posiciona como aluno. Se ele se posiciona como aluno, Jesus vai mostrar o que é o verdadeiro professor. E aí ele tenta discursar, não é? Olha, ninguém faz as obras que tu fazes. Se Deus... Vamos discutir teologia aqui, Jesus, soteriologia. Aí Jesus olha para ele como um bom professor e diz assim: Nicodemos, o bom professor, o melhor professor, não pode dar ao aluno aquilo que ele quer. Deve dar a ele aquilo que ele precisa. E você precisa nascer de novo. Isso é o professor, o mestre de verdade. Você precisa de redenção, porque só o academicismo não vai te salvar. Só esse conhecimento profundo não vai te salvar. Você precisa da sabedoria vinda dos altos céus. Você precisa nascer de novo.
Aí rompe, né, pastor Elmar, esse conceito de que Cristo era apenas um rabi, um mestre, mas Jesus se apresenta agora como aquele que é o Salvador, né? Aquele que vem trazer vida em abundância, aquele que vem restaurar o ser humano. Pastor, é maravilhoso. Quando a gente entende, pastor Elmar, o processo de educação cristã, justamente conectado à redenção, à transformação de vidas. Há uma certeza e uma convicção de que um dia vamos viver eternamente com Cristo, né? Deixa eu só fazer um outro adendozinho aqui, que é assim, olha, eu fui professor, né? Eu fui professor durante algum tempo e teve um conceito que ficou muito no meu coração, que era o seguinte: você só ensina quando o outro aprende. E aí, quando você olha para Jesus, ele era o mestre do ensino, né? Quando ele ensinava, as pessoas tinham uma capacidade, ou pelo menos eles tinham uma facilidade de aprender, exatamente porque Jesus ele era didático, Jesus sabia ensinar. Só que é o seguinte, você também só aprende quando você tem uma mudança. Não adianta você ter um conhecimento e esse conhecimento, você fala, ok, legal, tá? Mas aquilo ali, de repente, não muda a sua vida. Então, você tem o conhecimento, mas você não aprendeu. Dentro desse conceito, você tem Judas, por exemplo. Jesus ensinou para ele. Ele teve o conhecimento, mas ele não colocou em prática o conhecimento. E dentro dessa perspectiva é que agora você tem o quê? Você tem Jesus como sendo o rabi que passa para você o conhecimento. Mas também tem, a partir desse momento, você como tendo que colocar em prática aquilo que você aprende de Jesus. Por isso que, de uma forma complementar, Jesus, ele ensina, mas ele também diz o seguinte, amigo, você está aprendendo, mas agora para você ter a redenção, você precisa ter um processo de internalização desse conhecimento. E aí, então, educação e redenção, eles se completam. Fantástico. Seguindo aqui o nosso tema, nós chegamos e agora vamos dedicar uns minutinhos aqui a 2 Timóteo, capítulo 3, de onde o autor da lição da semana, ele tira o texto principal, e eu gosto demais desse texto também. 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos aqui aos versos 14, 15 e 16. Diz assim o texto bíblico: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. É interessante, né, pastor Elmar, esse complemento que Paulo diz aqui, aquilo que você aprendeu, mas aquilo que você firmemente crê. Sabendo que de quem você aprendeu, olha que interessante. Ou seja, ele está dizendo a Timóteo, né? Permaneça firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você crê, mas o mais importante é de onde veio esse aprendizado, né? E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pastor Elmar, que impacto esse texto bíblico traz para a gente quando se fala de educação e redenção? Olha só, aqui está Paulo falando para Timóteo, um garotão, né? E aí, então, ele está falando exatamente de que, da mesma forma como no passado, e esse texto é extremamente atual, né? Porque ele está falando, olha, permanece naquilo que você aprendeu. E isso tem muito a ver com os jovens de hoje, que eles vão para a igreja ali desde criança, jardim da infância, adolescentes, juvenis, os jovens. Aí eles têm na cabeça deles esse conhecimento bíblico, né? A respeito de quem é Deus, de como é que o mundo se formou, presente, passado, futuro. Aprendeu. Aí quando ele entra na universidade, vem um camarada lá que é doutor em algum assunto, que é uma coisa que a gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim, não, fulano é doutor, como se ele soubesse absolutamente tudo do mundo, entendeu? Ele fez doutorado em casca de árvore, e aí agora, só porque ele é doutor em casca de árvore, ele tem que dar pitaco na minha vida a respeito de Bíblia, por exemplo. Não, o doutor fulano de tal, ele disse que isso que eu sei até o presente momento não é desse jeito. Então, na universidade é exatamente onde os jovens eles mais saem da igreja. Isso por quê?
Porque muito daquilo que eles tiveram de conhecimento, eles não transformaram em prática, aquilo que eu falei anteriormente. Né? Então, aqui existe um apelo. O apelo é o seguinte: olha, permaneça naquilo que você aprendeu. Mesmo que eventualmente apareçam algumas filosofias, em outro momento da Bíblia diz que fazem coceguinha para os ouvidos da gente, que pode até em algum momento fazer até um pouco de sentido, mas ele vem falando, permanece naquilo que você aprendeu. E onde é que você tem que ter a base da sua fé? Na Escritura. Na Escritura. Então, é basicamente o seguinte: eu vou para qualquer lugar do mundo. Se o conhecimento que está sendo passado para mim ali, ele é baseado na palavra, então eu posso olhar, considerar, analisar e ter um crescimento. A partir do momento que não está na palavra, eu como cristão não devo nem considerar. Por quê? Porque conhecimentos que saem de um outro pressuposto, uma outra cosmovisão que não seja a Bíblia, ele até pode ter um sentido, mas às vezes os meios, eles querem justificar o fim, e às vezes o fim quer justificar o meio, mas eles são vazios, eles estão construídos sobre o nada. Por isso que é importante a gente falar agora para o jovem. Jovens, da mesma forma como Paulo falou para Timóteo, permaneça. Aonde? Permaneça no conhecimento da Bíblia. E é verdade. Por exemplo, se nós trouxermos um tema aqui, né, só para ilustração, o tema do sofrimento humano. Às vezes um indivíduo, um filósofo, um camarada com uma mente muito capaz de entender as questões da vida, às vezes ele pode explicar de uma forma impressionante a questão do sofrimento humano, mas quando você para analisar, ele é um indivíduo falível. E como Paulo diz aqui a Timóteo, sabendo de quem você aprendeu. Aí nós temos 2 pontos. Ele aprende de Paulo, e Paulo aprende de uma fonte. É claro que Timóteo também aprende da fonte original, que é a palavra de Deus, é a Torá. Pastor Wanderson pode falar sobre isso. Mas dentro de um mundo atual, por mais que a sabedoria humana ela impressione as pessoas, mas às vezes a fonte não é a palavra de Deus. A fonte desses homens não está no próprio Deus, não está na Torá. E aqui nós encontramos essa expressão. Deixa eu só fazer mais um adendozinho, que eu sei que o Wanderson vai contribuir legal aí com a nossa conversa, mas deixa eu só fazer um adendo. Eu recentemente, até por uma questão de entrar nesse universo dos jovens, né, para poder conversar algumas coisas com eles, coisas que não fazem parte do meu dia a dia, da minha bolha de conhecimento, eu comprei alguns livros de alguns bambambãs hoje em dia, best-sellers, homens que trabalham com história, ciência e tal, para ler, gente que não é cristão, ok? Eu comecei a ler e descobri, sabe o quê? Amigo, é muito mais fácil e muito mais lógico acreditar nos genes, acreditar na criação, do que acreditar em umas coisas que os caras falam aí, sabe? É interessante como é que eles expressam a nossa fé, mas que para acreditar como eles acreditam, brother, precisa ter muito mais fé. Do que na Então, Bíblia. hoje em dia eu estou levantando a seguinte ideia: jovens, vamos ter orgulho, um santo orgulho, obviamente, né, daquilo que a gente acredita. Sabe, às vezes eu sinto que os jovens ficam meio envergonhados, chega na academia e fica assim, puxa, mas eles pensam muito diferente. É impressionante como aquilo que eles acreditam também é uma teoria. É impressionante como aquilo que eles acreditam precisa de tanta fé como eu para acreditar nas coisas que são da Bíblia. Então, entre a fé deles para acreditar num nada e a minha fé em acreditar num Deus, eu continuo na minha fé. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós como cristãos, nós não podemos olhar para a Bíblia e simplesmente entender de que foi um livro escrito para o passado e a gente começar a enfraquecer, inclusive, a nossa cosmovisão, dizendo que existe uma necessidade de uma atualização. Aí começa aquela leitura desses últimos dias aí de confusão que está se tendo por aí, né? Uma reinterpretação. Claro, a Bíblia ela precisa ser olhada sempre com os dias de hoje, com os nossos olhos. Mas a gente precisa entender de que ela é um livro também que me passa conceitos, mesmo quando, no mundo atual, eu não vivo a mesma realidade de 2, 3, 4 mil anos atrás. É porque ela é atemporal, né, pastor, a Bíblia? Ela é atemporal. Claro, a lição de
A lição, acho que de terça ou quarta, vem trazendo o exemplo de Deuteronômio, capítulo 17, Isso. que está ensinando Deus a respeito de como que a gente deve escolher o rei. No Brasil, a gente não tem monarquia, mas os princípios que estão ali em Deuteronômio capítulo 17, eles valem inclusive para agora, na hora que eu for votar, ou, na verdade, né, como a gente votou e que a gente vai votar agora nos próximos anos, em que tipo de líder eu devo colocar para governar. Então, veja, não é para rei, mas o princípio ele vale. Então, acho que a gente tem que ter mais carinho, sabe, pela palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus para o homem de 2020. Que bom ouvir isso de você, viu, pastor? E reforçar essa nossa paixão, esse nosso amor pela palavra de Deus, né? E aqui, pegando terça e quarta-feira, pastor Wanderson, a Bíblia estudada por Paulo, a Bíblia estudada por Timóteo, nós chamamos aqui de Torá, né? O que era a Torá? A Torá era um termo utilizado pelos antigos rabinos, especialmente para se referir aos livros de Moisés, em especial. Em um dado momento da história de Israel, eles acabam ampliando até para os profetas. Mas o termo Torá, ela significa literalmente ensino, tá? É o ensino. Alguns traduzem por lei, porque a lei também ensina, mas era o ensino de todos os escritos do Antigo Testamento num dado momento, em especial os ensinos de Moisés, não é? Ou seja, o jovem Israel ele deveria ser guiado à Bíblia da época, não é? A Torá, os ensinos divinos transmitido especialmente ali, através dos profetas, tá? A raiz da palavra Torá significa, literalmente, acertar o alvo, lirot, acertar o alvo. E, pastor Elmar, eu queria lhe dizer que eu concordo em número, gênero e grau com aquilo que você falou aí, especialmente a respeito de muitos jovens, daquilo que eles estão passando, não é? Nós, às vezes, deixamos a palavra de Deus, que é útil para o ensino, repreensão. Paulo diz para Timóteo ficar firmado nas Escrituras, e vamos atrás aí de Derrida, de Nietzsche, de Rousseau, de Kant, de Marx, e eu poderia enumerar vários deles, pastor. E eu vejo presenciando na faculdade, que muitos jovens, eles querem ler esses filósofos, e é importante ler, queria deixar claro aqui, mas não querem questionar como questionam às vezes a Bíblia. Nem 5% do questionamento que lançam as Sagradas Escrituras. Por que eles escreveram o que escreveram? Por que escreveram do jeito que escreveram? Se você fizer esses tipos de questionamento, jovem aí da União Sul, da União Norte, da União Central Brasileira, você vai perceber que eles são produtos de uma época que eles acertam num dado momento, erram num dado momento também. E outro questionamento que eu sempre faço, pastor Elmar, é que parece que só existem esses filósofos, não é? Mais céticos, mais ateus. São os únicos que ensinam na faculdade, porque a faculdade vai ensinar você, jovem, a pensar contrário à palavra de Deus. Existem inúmeros outros filósofos que vão defender a palavra de Deus. E aí eu queria só fazer aqui um adendo, pastor, porque você está falando da Torá, do ensino, não é? E o texto de Timóteo aqui para ficar firmado na Torá, não é? Diz o verso 16 que toda escritura, ele está falando da Torá, do Antigo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação do homem no quê? Justiça. Na justiça. Essa justiça é o dikaios, é a justiça divina, para andar nos caminhos de Deus. E aí o pastor mencionou aqui que hoje alguns teólogos estão se levantando dizendo, olha, vamos atualizar a Bíblia segundo as nossas necessidades. Vamos reinterpretar a Bíblia segundo o padrão de hoje. Eu queria dizer só uma coisa aqui. A Bíblia sempre foi interpretada. É óbvio que eu tenho que fazer exegese, e exegese é interpretação. Ricoeur dizia que a interpretação do intérprete, se ele não cuidar, nada mais é do que uma interpretação do próprio intérprete, não é? Sempre vai algo do intérprete. Para eu não errar tanto, o que eu faço? Eu analiso o texto no seu contexto, nas suas raízes gramaticais, lexicais, eu analiso o texto no ambiente em que ele foi criado e eu tiro as lições para os leitores primários. Isso já é interpretação, sim. Mas eu erro menos. A partir das lições do texto para o leitor primário, para o contexto dele, eu aplico para os meus dias, percebeu? Como Paulo quer que Timóteo use as Escrituras, para não perder o sentido, ele tira as lições do texto para nós, não as minhas necessidades para adaptar o texto. É isso que é uma interpretação
correta das Sagradas Escrituras. Do contrário, ela vai perder a sua validade. Se você quiser atualizar a Bíblia para as necessidades de hoje, querido jovem, querido amigo que nos ouve, se você quiser reinterpretar a Bíblia a partir das necessidades de hoje, fazer aquilo que nós chamamos de anacronismo, não é pegar a necessidade de hoje e jogar sobre o texto bíblico, a Bíblia perde a sua principal função de educar para a justiça, para a correção, para guiar o homem na justiça divina. E aí aquilo que Paulo fala em Romanos. Ele diz assim, não vos conformeis com este século. Olha que curioso. As pessoas estão querendo pegar as Sagradas Escrituras e conformá-las com este século. E a Bíblia nos diz assim, a partir do momento que eu sou guiado pela justiça, eu não deveria me conformar com este mundo. Eu deveria ser transformado pela lógica bíblica e não transformar a Bíblia para a minha lógica e necessidade atual. Muito bom. Nós estamos indo para o final da nossa lição. Pastor Elmar, agora há pouco você disse aí a respeito de homens que estudam, mulheres, doutores, PhD, que às vezes eles têm uma linha de estudo, né, bem definida, mas muitas vezes também eles querem, vamos dizer assim, tornar algumas outras verdades absolutas em outras áreas. E de repente eu olho para a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 4, dos versos 29 a 34, vem falando de um indivíduo, de um homem chamado Salomão. E aqui o texto diz assim, ó, que Deus deu sabedoria e entendimento fora do comum. E uma inteligência tão vasta, como em várias áreas, né? Várias áreas, diz aqui o verso 29. Então eu percebo Salomão, por exemplo, falando, dialogando a respeito da vida, de animais, da criação, biólogo, por exemplo. Ele não era um biólogo formado em si, mas a gente percebe Salomão entrando em várias áreas da vida, em várias áreas da sociedade. Mas aonde está a diferença, então, pastor Elmar? Porque, às vezes, um indivíduo que não é... A gente está vivendo nesse período de pandemia, né? Tem político que não entende nada de vírus e vai falar de uma forma tão absoluta, tão categórica, né? Não, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente vive numa sociedade que está uma confusão danada, né? De opiniões, de gente... existe um termo aí, né? Que as redes sociais estão usando muito, o pessoal quer lacrar alguma coisa, né? É isso mesmo, Elmar? Você que é um cara mais digitalizado, e de repente aparece na Bíblia aqui um Salomão aí, que às vezes ele vem lacrando aí alguns conceitos, mas onde é que está a diferença, pastor Elmar, entre Salomão e esse pessoal das redes sociais? Amigo, olha só, é interessante isso, né? Então eu vou colocar dois conceitos que hoje em dia eu tenho pensado bastante, que por incrível que pareça, parece que eles são completamente incongruentes, né? O primeiro deles, né? Vamos parar com essa filosofia, essa cultura do cancelamento, sabe como é que é? Você está falando aí sobre lacrar, né? Então, se eu não concordo com que alguém fala alguma coisa, vamos discutir, vamos conversar, vamos chegar num consenso, mas, sabe, sem atacar, sem ficar aí brigando, aquela coisarada toda, reduzindo uma pessoa inteira, de repente, aquele comentário que ela fez. Então, esse é um lado, né? E o fato de eu não ter essa política do cancelamento significa dizer que eu estou discutindo e, ao mesmo tempo, respeitando a opinião do outro, né? Esse é um lado. Por outro lado, tem assim, gente, vamos parar de dar opinião em tudo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade da opinião em tudo, a grande pergunta é, nos dias de hoje, eu preciso da opinião em tudo, né? Então, acho que é meio que dar uma equilibrada nessa realidade. Agora, quando fala de Provérbios, está falando sobre Salomão, né? Olha só, Provérbios capítulo 1, ele está falando, basicamente, Provérbios, ele é escrito para os jovens, né? Quando você fica isso bem claro aqui no início do capítulo 1. E aí ele fala no versículo 7, que é onde, a partir disso, todo o livro de Provérbios ele é construído. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa frase do versículo 7 é a base para todo o livro de Provérbios, né? Então, olha que interessante. Não é a educação no conhecimento da matemática, mas é o conhecimento, o temor do Senhor, que é o princípio de toda e verdadeira sabedoria. Cara, é muito lindo, né? A gente lê, por exemplo, um texto desse e vê Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento.
Porque quando eu vejo, Wanderson, quando nós comparamos a sabedoria de Deus, por mais que um indivíduo, um filósofo, como você já citou vários aqui em outras lições, por mais profundo, por mais acadêmico, seja pensamentos, ideias desses homens, nós ficamos impressionados com a sabedoria de Deus. E quando Deus compartilha a sabedoria a pessoas, a homens, e a gente percebe que a maneira, o método de Deus transferir sabedoria envolve só aquele que faz um doutorado, né? Eu já fui pastor de irmãos e irmãs que eram pessoas iletradas. Eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas de uma sabedoria tremenda, de um conhecimento da vida de uma forma extraordinária, né? Então, isso impressiona muito quando a gente, então, faz essa comparação, né? A sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. A sabedoria do homem se torna como um conhecimento tão pequeno e limitado de uma criança. A sabedoria do mundo é loucura diante daquilo que Deus nos oferece, não é? Curioso que no grego existem palavras para separar o que é o conhecimento, que é ter informações, reter informações, e o que é a sabedoria, que é como usar, não é? Não só o que eu tenho, mas como viver, da forma como eu vou utilizar isso, que é a palavra gnosco, não é? Que é um conhecimento mais de informações, e depois você tem outras palavras para descrever mais um conhecimento experiencial, não é? Isso acontecia muito, pastor, no cristianismo primitivo, por exemplo, não é? Vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo de Jesus com os discípulos. Judas era o mais preparado, é o que mais tinha conhecimento, o que mais retinha informações. Mas ele não conseguiu desenvolver a sabedoria, não é? Essa sabedoria que em Provérbios 8, se os nossos amigos forem ler depois em casa, o tempo não permite, mas essa sabedoria que começa a mencionar em Provérbios, que o Elmar acabou de mencionar, ela é encarnada depois em Provérbios. A sabedoria que clama, é a sabedoria que guia, essa sabedoria é o próprio Jesus que vai se encarnar depois para nos guiar. É a palavra de Deus viva para nos guiar em seus caminhos e que anda com os discípulos e aqueles que aceitam andar com ele de fato são transformados. E há uma relação do Espírito Santo neste compartilhar da sabedoria de Deus, porque você tem dito aí também que ele continua, né? O Espírito Santo foi prometido a continuar. Qual a relação do Espírito Santo, então, já para a gente finalizar aqui, a relação do Espírito Santo com a educação e com a transmissão de ensino, mas de sabedoria? Pastor, o Espírito Santo, João 14, João 15, 16 em especial, ele vem para continuar a obra de Cristo, não é? O segundo Paráclitos, não é? O segundo Consolador. Mas o legal de analisar nesse contexto da guia da educação é analisar o todo do Evangelho de João, que é o que mais fala do Espírito Santo. Por quê? Quando João escreve o seu Evangelho, é o último livro da Bíblia a ser escrito. Os seus leitores não tinham visto Jesus, não tinham tocado fisicamente em Jesus, não tinham sido tocados por Jesus. E alguns estavam questionando a existência de Jesus, algumas heresias começam a surgir ali. E eles estão dizendo o seguinte: se eu tivesse andado com Jesus, com o primeiro Consolador, como João andou, se eu tivesse sido tocado por ele, ouvido os ensinos dele, como João ouviu, eu também teria o poder que João tem no ministério, a sabedoria que João tem. Ao escrever sobre o ministério de Jesus e mostrar o Espírito Santo no seu Evangelho, João está dizendo: amigo, a sabedoria da minha vida e ministério não está porque eu andei com o primeiro Consolador. Nós tivemos dificuldade de entendê-lo. Está porque, principalmente, nós andamos com o segundo Consolador. E este é o que você tem à sua disposição, tanto quanto João tinha. Muito bom. Pastor Elmar, você vai terminar, rapaz, a nossa lição aí com os teus últimos comentários. Eu vou ser cruel porque eu vou dar apenas 1 minuto para você, viu? Mas você pode concluir, pastor, esse tema tão bom que a gente dialogou e terminar. É claro, não sei se você pensou nisso, mas a gente pensar que hoje o Espírito Santo entre nós continua fazendo esse papel educacional em nossa vida de uma forma transformadora. É maravilhoso a gente pensar nisso. Olha, recentemente até a gente gravou no Fortes, ali no podcast, um episódio sobre, analisando aquele filme Ressurreição, que inclusive eu continuo indicando ali da Netflix, né? E tem uma passagem ali muito interessante, onde os discípulos, eles estão, um spoiler aqui, né? Os discípulos, eles estão fugindo, e aí então um romano olha para o outro e fala assim: deixe-os escapar. Aí ele para e fala assim: porque esses homens vão mudar o mundo. E, rapaz, aquela frase me impactou demais.
Porque quando você olha para aquele filme, você vê um bando de homens extremamente simples, meio atrapalhadinho, sabe como é que é? E a gente tem que entender que os discípulos, eles eram isso, né? Eles eram jovens, tá? Às vezes a gente pensa que eram homens com aquela barbona, aquela coisa lá toda, mas era gente extremamente nova, a não ser Pedro, né? E eles estavam ali, eles eram, a maioria deles, inculto, não tinham uma faculdade, uma universidade, o conhecimento daquele momento, e de repente, pela educação de Jesus, pela inspiração do Espírito Santo, eles literalmente viraram esse mundo de cabeça para baixo, ou talvez tenham colocado o mundo na posição correta. Então, quando você olha isso, eu acho que a gente precisa entender, né, que se a gente permitir com que o ensino do Senhor faça parte da gente, que a gente transpire o Evangelho, que a gente transpire o que Jesus ensina para a gente, isso daí vai transformar, primeiro, transforma a mim e transforma as pessoas que estão do meu lado, né? E a gente, não é o caso aqui da lição de hoje, mas a gente não pode desprezar de forma nenhuma, exatamente, é que a partir do momento que o homem se permite, o Espírito Santo, ele continua atuando de forma sobremaneira, como o Wanderson falou, e aí, então, o processo do ensino, ele é completo. Na verdade, incompleto, né? Porque eu acho que qualquer universidade que você entra, você sonha com o dia da colação de grau, né? E a colação de grau a gente nunca vai ter aqui nessa terra, porque a nossa colação de grau do pleno conhecimento do Evangelho será no céu. Ou pelo menos a formatura do primeiro passo para depois a gente poder virar doutor em Cristo, em Deus, nas coisas espirituais, a gente vai ter só lá no céu, né? Então, eu acho que meu apelo seria para que a gente se permitisse, né, estar próximo do Evangelho, e ele com certeza vai mudar a nossa vida. Amém, pastor. Nós chegamos ao final do nosso bate-papo, do nosso estudo. Falamos hoje justamente sobre o tema geral da lição, educação e redenção. Foi muito bom ter o pastor Elmar Borges conosco, o pastor Wanderson Domingues também. E eu estou mostrando aqui a lição da Escola Sabatina. Esse é o propósito. A lição nos leva àquilo que é o mais importante, que está ali, ó. Mostra aí para gente. Aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus, que você a cada dia coloque isso como prioridade, estudar a palavra, meditar nela, permitir que a palavra de Deus ensine você, mas também transforme a sua vida, e também por meio da lição da Escola Sabatina. Pastor Elmar, muito obrigado. Pessoal em casa aí, vamos dar uma salva de palmas aí, pastor Elmar, né? Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe, pastorzão. Xará, valeu, você também, sempre juntos aqui. Nós somos amigos, irmãos, né? E pastorzão, pastor Elmar, você vai terminar orando, né, colocando a nossa vida, todos nós, aqueles que estão nos ouvindo no podcast Lição em Dose Dupla, mas também aqueles que assistem no Facebook e YouTube. Ore por todos nós. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, e obrigado porque quando a gente permite, ela entra na nossa vida, ela transforma nossos desejos, ela transforma quem nós somos, e assim a gente pode estar mais semelhante ao nosso grande Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estiverem em contato com esse conteúdo, e que ele possa ser uma bênção de todas as pessoas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.